Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos aqui no Sintonia Positiva, no nosso episódio de quinta-feira, que já ficou tradicional, Semente e Positividade. Aqui a gente vai plantar a semente da informação e você vai colher muita coisa boa lá no futuro. E a doutora Nádia voltou aqui, que ela veio nos falar sobre Eu de fibromialgia novo. e ficou já tá virando sócia do programa, hein? Assim espero, né? Aí ela agora veio falar sobre tratamento, que a gente deixou bem claro lá o que que é, você explicou muito bem, mas aí a pessoa tá ali, tem fibromialgia ou acha que tem? Quem ela procura? Como é que ela faz? E aí, tô ali cheio de dor, vou em um médico, vou em outro, como é que ela inicia isso? Na verdade, como a fibromialgia é multissintomas e multissistemas, deveria haver uma multidisciplinaridade também, uma equipe de trabalho para cuidar do fibromialgico. Isso no Brasil ainda não existe. E mesmo as sociedades médicas, a própria odontologia, ainda não organizou a medicina e a saúde integrativa, porque os odontólogos também fazem isso com maestria, como uma especialidade. Está sendo mais uma iniciativa de cada profissional em acoplar as PICs, né, que são as práticas integrativas. Essas sim já foram institucionalizadas, já existe lei no Ministério da Saúde que regulamenta os terapeutas como prática integrativa. Os médicos ainda não têm na Associação Médica Brasileira uma integração com as PICs. O que acontece é que, por tanto conhecimento e experiência acumulado, nós estamos nos dedicando a isso, por iniciativa individual do profissional. Então, a minha especialidade é o quê? Cardiologia. Foi para isso que eu fiz prova e tenho o RQE, mas eu estudo profundamente essa questão metabólica, essa questão da fibromialgia, a nutrição. Então, a gente enriquece a nossa especialidade, né? Mas não existe ainda o especialista médico integrativo, do ponto de vista legal. Mas na prática, sim, nós somos milhares pelo Brasil. Os dentistas também estão dedicando ao que eles chamam de odontologia biológica, porque, gente, se a gente pensar no organismo como um todo, isso é até polêmico dizer aqui, mas, por exemplo, um dente do siso que você tirou lá na adolescência, ele pode ter deixado você sem estímulos neurológicos. E você pode, por isso, desenvolver uma arritmia cardíaca. Ou um câncer de colo, se for um outro dente. Ou se for, você quebrou um dente da frente, por exemplo, quando era criança, isso vai te dar problema urológico e ginecológico, dependendo do dente. São novidades que a gente está trazendo com essa integração de especialidades e que precisa acontecer para que realmente as pessoas consigam ser não diagnosticadas, não é o mais importante. O mais importante é resolver Ser tratada. o problema, né? Então, a integrativa, ela faz isso. Ela se dedica ao máximo em todos os aspectos da saúde, conhecendo o ser humano no seu espírito, na sua alma, na sua mente e no seu corpo, nessa ordem, e não na ordem contrária. A gente é muito mais. E esses distúrbios, que sejam metabólicos, que sejam explicáveis por neurotransmissores, eles estão vindo, começa no nosso espírito e vai a manifestar no corpo, talvez décadas depois. Assim é o câncer, assim são várias outras doenças crônicas. Entendi. Então, independente, assim, a medicina integrativa, você disse que você tá nesse campo agora, né? Você é Cada vez cardiologista, mais. mas você, por exemplo, gente, pode procurar a Nádia se estiver sentindo esses sintomas aí, não é verdade? Vamos Ou, deixar. ou se você não consegue saber o que você tem. Porque pode nem ser fibromialgia, a gente pode chegar em outro campo de estudo, né? Pode chegar em outro diagnóstico e nem por isso você vai deixar de ser tratado. Pela O que é integrativa. importante é organizar o corpo novamente, a mente novamente, trazer a gente para o nosso natural. Foi assim que a gente nasceu perfeito e completo. Não é verdade? Então, voltar para esse estado de perfeição e completude é o que o profissional de saúde deveria procurar o tempo todo. O que não pode aqui é que eu percebo que
Teve muitas perguntas aqui depois do nosso programa, até tô algumas aqui, vou tentar fazer todos. O assunto é muito amplo. Sim, Aí o que não pode é normalizar a dor, você concorda? Mesmo que o concordo. pessoal não vá na integrativa no começo, tem que procurar algum médico, porque tá doendo e é normal, entupir de remédio não pode, porque o pessoal faz, vou tomar Dorflex, vou tomar ibuprofeno, sei lá o que vou tomar, não pode sair entupindo de remédio e achar que tá doendo. Assim fazia eu. Eu era a rainha dos anti-inflamatórios. O Dorflex é Sabia pra todos os pancada, nomes. não é? Hã? Quando você toma pancada, você toma Dorflex, às vezes você fez um esforço, Tomava Tandrilax, aí faz Dorflex, sentido. Ibupril, Naproxeno, tomava tudo isso. E às vezes mais de uma vez por dia. Quando, primeiro, a dor era mais forte, né? Eu tinha muito sintoma e não tinha consciência da quantidade de complicações que isso ia trazer para o organismo. A gente que é médico, a gente tem uma facilidade prescritiva, né? Que às vezes pode, se a pessoa não for muito bem orientada e usar em excesso, eu já vi pessoas perderem seus rins por causa de anti-inflamatório e parar para o transplante renal. E eu fazia muito uso porque eu sentia muita coisa. Hoje, graças a Deus, né? E graças ao estudo e à mudança de perspectiva, mudança de visão. Pensar a mentalidade. Anti-inflamatório, não lembro a última vez que eu usei. Não me lembro. E para dor muscular, não lembro a última vez que eu tive dores musculares que me levaram a tomar um relaxante muscular. Para isso existem outras técnicas muito mais interessantes, muito mais naturais, muito mais eficientes até do que um próprio anti-inflamatório. Mas existe a medicação para fibromialgia? E se existe, qual é? O primeiro. Se for para tratar sintoma, tem um monte. Uhum. Tem os inibidores da recaptação de serotonina, que foi o que eu comecei tratando. Tem os anti-inflamatórios. Tem as ciclobenzaprinas, que são hoje os relaxantes musculares muito utilizados pelos reumatologistas. E agora estão fazendo um furor danado com uma ciclobenzaprina sublingual, que é o futuro do tratamento. Mas o que ela faz? Enxuga gelo. Tá doendo? Abafa a dor. Manda a dor se calar. O que causa a dor ficou em segundo plano. Então, eu chamo a atenção. Não é que você precise ficar sentindo dor porque não vai haver um remédio para essa dor. Tem um monte de medicamento para essa dor. Mas não se contente com isso. Vá atrás daquilo que causou a dor. Deixe o seu profissional, eleja um profissional que tenha essa visão, para que aquilo que causou a dor seja removido da sua vida. Aí você vai ficar curado. Por que eu uso com muito cuidado curado? Uma pneumonia tem que curar. Se você ficar com uma pneumonia 15 dias, ela vai te matar. Ela vai complicar para o seu corpo inteiro, né? Mas uma doença crônica, ela não vai matar. Então, às vezes, a gente é mais indolente, a gente vai deixando ela persistir, como se não houvesse cura. E muita crença errada existe entre essas doenças crônicas de que elas não têm cura. Até hoje, a ineficiência da medicina alopática fez essa narrativa, criou essa narrativa de que muitas doenças não têm cura. Mas se você simplesmente parar de atrapalhar, parar de poluir, despoluir, limpar terreno biológico, trazer aquele corpo realmente para aquele estado de perfeição que ele merece e ele consegue, você consegue sim algumas curas. E é interessante, eu vou falar um termo aqui, é bem popular, tá? É o entender meu, de repente, da maioria das pessoas. A gente tem que cuidar, leva até o nosso primeiro episódio, já na terceira vez que estamos aqui, né, doutora Nath? Sim. Cuide do seu corpo, pois você mora nele. A tendência do corpo da gente é envelhecendo e adoecendo mesmo. Se a gente não cuidar antes ali, a tendência é que surjam algumas coisas, a gente deixar de qualquer jeito. É mais ou menos isso, não é? Envelhecer é inevitável. Uhum. Adoecer, não. Isso. Adoecer é evitável. Com adoção de uma vida realmente com práticas saudáveis. E nós abrimos mão disso com muita facilidade. Eu fui plantonista noturna até setembro do ano passado. No último ciclo de anos de plantão, foram 23 anos trabalhando à noite.
Então, para abrir mão disso, para desistir dessa prática e voltar a olhar, não é fácil. E não é fácil para ninguém, gente. Todo mundo está no mundo real. A gente precisa produzir, a gente precisa criar, né, crescer profissionalmente. Mas essa foi uma decisão em prol da saúde. Né? Não dá para viver assim, você paga um preço muito alto. E essa mudança de estilo de vida, já existe até uma área da MEV, né, mudança de estilo de vida, como um tratamento. É o que realmente vai proporcionar a longo prazo. Longo prazo pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser 10 anos. Vai depender da dedicação do profissional que está ajudando e do paciente que está sendo ajudado. Porque ele sim é responsável pelo resultado. Eu não posso, por mais dedicada e apaixonada que eu seja, ir na sua casa, mexer na sua geladeira, tirar as comidas porcaria de lá e introduzir outras novas e falar aqui, ó, isso aqui que você vai adotar. Isso é responsabilidade sua, né? Como um jogador no campo, chega para o técnico, como é que é a jogada agora? A jogada é tal, mas quem realiza a jogada é o jogador. Não tem jeito, né? Né? Por aí, né? Você leva a informação, né? Como você a informação, com muita dedicação, informação melhor disponível no momento. Que pode mudar, porque a ciência é exatamente isso. Você cria hipóteses, comprova ou não essas hipóteses e vai avançando e amadurecendo o conhecimento. Não existe ciência estática. Se você parou na ciência, você não está fazendo ciência, está fazendo outra coisa. É importante isso aí. Teve outro médico que compartilhou do seu pensamento aqui. O que ele falou e você falou a mesma coisa no outro episódio, agora você não cansa de repetir. Deixa isso implícito, mas é bem claro, que a responsabilidade da informação é sua. Eu acho isso muito bonito. Sim. O que a pessoa vai fazer com aquilo, você não pode fazer nada, mas você precisa informar. Essa responsabilidade de vocês é muito interessante, porque eu sou médico e eu preciso informar sim. É minha responsabilidade. Você puxa para você a informação positiva e precisa. A mesma coisa que ele fez. Acho muito importante isso. Fica aqui um elogio, parabéns para você, Deus parabéns para ele. Isso é inerente ao que é o profissional sério. Não é verdade? Né? Isso é magnífico. O que a gente estiver omitindo, você tá permitindo que outra pessoa esteja em risco. E eu fico muito feliz de estar participando disso, ajudando a levar informação. É verdade. Eu fazendo minha parte também. Eu vou perguntar uma coisa, que tem várias perguntas que nem eu falei. A questão do ganho de peso. Teve muita gente que perguntou, o ganho de peso tem a ver com a fibromialgia? Pode estar ligado uma coisa a outra ou não tem nada a ver? O ganho de peso, ele tem 2 fontes principais. Primeiro é o erro alimentar. Como a história da menininha com sorvete que eu contei no outro episódio, tá lembrado? A menininha que eu subi de elevador com um pote de sorvete parecendo uma bacia. O arco-íris. Ela, desde que ela deixou a mamadeira, provavelmente está sendo oferecido esse tipo de hábito alimentar para ela é normal. E ela já estava obesa, né? Essa é uma área. A outra é o corpo guardando sujeira no quartinho da bagunça, que eu também mencionei no último episódio, né? A nossa gordura, ela é metabolicamente mais neutra, age menos, ela não é um órgão nobre. A gente tendo muita gordura ou pouca gordura, você sobrevive, ao contrário de um órgão importante como fígado, coração, cérebro. Então o corpo joga lá. Quanto mais poluído ele tiver, mais ele vai jogar essa gordura. Seria assim, fica preguiçoso. Se a gente não alimentar, o corpo fica preguiçoso. E quando a gente tá com um pouco de preguiça, vamos falar, a gente joga tudo no quartinho da bagunça, não é? Já viu? É um mecanismo de defesa, uma adaptação. Ele fica adaptado, então pra gente é mais fácil não arrumar e jogar ali, não é? Ficar no quartinho, o corpo... Só que tem sua importância. Se não existir o quartinho da bagunça, a sujeira vai ficar te impedindo de fazer as coisas. E é exatamente isso que o metabolismo não permite. Uma das gorduras mais perigosas, um dos locais mais perigosos onde o corpo faz isso, chama gordura visceral. É diferente dessa que você belisca, isso aqui, essa pelanquinha, não é gordura visceral. É uma gordura periférica. A estrutura dessa gordura é diferente, ela precisa existir para proteger os seus órgãos. Você dá uma batida, uma pancada, a sua gordura vai atenuar o choque e vai te proteger de uma fratura. Legal. Só que essa gordura que fica aqui entre as vísceras, em volta do fígado, em volta do coração, em volta do pulmão, dos intestinos, da bexiga, útero e tudo mais, ela não tem esse efeito de proteção.
E ela é uma glândula inflamatória que trabalha 24 horas por dia contra você. Então tem que saber disso. Essa gordura visceral é que retroalimenta o processo inflamatório que foi adquirido na desbiose intestinal. Tá tudo aqui na barriga, gente, o negócio não tem como fugir. E é como ela libera citocinas inflamatórias o tempo todo, isso vai fazer com que você aumente o risco de doenças como câncer, diabetes, derrame, AVC, né, que é o derrame, infarto, e doenças autoimunes em geral. Então, você imagina o tamanho do perigo que é a obesidade. Ela vai ter essas duas vertentes trabalhando. A obesidade, quanto mais essa gordura ativa, mais apetite ela te faz ter, que ela neutraliza os hormônios da saciedade, e mais citocinas ela libera. Aí você começa a ficar aquele inflamado crônico. E é importante dizer o seguinte, pessoas magras, que você olha assim, não está vendo nada, ainda assim tem gordura abdominal socada lá dentro. Gordura visceral. E o maior objetivo de um tratamento contra a obesidade é tirar essa gordura visceral. Não com cirurgia, porque ela não é operável. Quando você faz uma lipoaspiração, você continua tirando gordura boa aqui de fora. Essa você não tira a não ser com adequação metabólica. Entendi. Então, por exemplo, o quartinho da bagunça precisa existir. Ver se eu entendi isso de uma maneira mais popular. Só não pode virar a casa da bagunça e o quarto do refúgio. Ele pode ser uma caixinha da bagunça, Isso, não precisa ser esse ambiente inteiro. Porque senão fica o ambiente inteiro e a gente fica escondido dentro da caixinha. O Exato. principal tá dentro da caixinha. Aí começa a bagunçar, começa a esmagar e vai acontecer o quê? Será se esmagar demais? Uma catástrofe Então, metabólica. é isso que eu né? entendi. Ele vai crescendo. As alterações metabólicas, elas são lentas, mas elas vão aumentando. A intolerância insulínica ou resistência insulínica é a síndrome metabólica mais prevalente no mundo. E é ela que dá origem a essa gordurinha. O papel da insulina não é só colocar, aliás, quase não é colocar a glicose para dentro da célula, não. É impedir o consumo da gordura. Olha para você. Quanto mais insulina você tem, menos gordura você utiliza. Se você não utiliza, tem que comer de fora. E comendo de fora vai armazenar. Então fica um ciclo vicioso. Essa é a origem, até o conhecimento atual, né, que ele permitiu a gente concluir, de toda doença inflamatória subclínica. Todas. Doutora, tem uma pergunta que veio aqui, que o pessoal insistiu nela, sobre terapia cognitivo-comportamental ligada à fibromialgia. Eu quero que você esclareça pra gente aí, mas a gente vai parar um pouquinho de novo para tomar o nosso café. O tempo tá ficando curto de novo, tá gostoso o papo, gente? Tá mesmo, eu nem vejo passar. Pois é, igual da outra vez. Até daqui a pouco. Pessoal, estamos de volta com Sintonia Positiva e antes de ir para o intervalo a gente ia falar sobre terapia cognitivo-comportamental, mas a questão da gordura visceral a gente conversou no intervalo, né, doutora? Ela quer mostrar uma imagem para a gente aqui para esclarecer algumas coisas. Ficou assim, eu achei que talvez seja mais interessante que uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? Então, vamos projetar uma ressonância magnética de um abdômen, pegando bem essa parte aqui, um paciente, tá? O que vocês vão ver nessa imagem? Tem a visão do corpo inteiro, o paciente está deitado, então na parte de baixo da imagem você vai ver coluna, aqui não está muito bem determinada a coluna, mas ela tem uma capa de gordura em volta toda do abdômen, que é essa gordura que eu mencionei que a gente belisca. Consegue beliscar. Belisca aqui, né? Aí você tem uma linha azul que mostra o início dos músculos. Nessa pessoa, os músculos estão bem fininhos. Uma pessoa com mais gordura do que musculatura na sua constituição abdominal neste momento.
Depois dessa linha azul, você vai ver uma linha vermelha, que já mostra o que a gente chama de cavidade da barriga, peritônio, o nome técnico. E você vai ver várias imagens cinzentas, que são as vísceras. No caso, está no nível do intestino, está mostrando alças intestinais. E em volta dessas imagens cinzentas tem um brancão. Em volta de todas as alças intestinais, você vê uma coisa branca, que é a gordura visceral. Então, ela está envolvendo todas as alças intestinais. E envolve também o fígado, a vesícula biliar, o coração, o pulmão. Toda essa parte do pescoço até a pelve pode ser recheada desse tipo de gordura. Ela não está só no abdômen. Em volta do coração, inclusive, quanto mais essa capa branca estiver em volta do coração na ressonância, maior risco a pessoa tem de infarto fulminante, que é uma gordura inflamatória trabalhando 100% do tempo. Então, ela é o nosso alvo de ataque terapêutico. Você quer eliminar o máximo disso, diminuir o seu quartinho da bagunça a uma caixinha deste Vamos tamanho. diminuir, né? Quanto menor, melhor, né? Aí eu acho que agora eu consigo esclarecer. Então, com relação à terapia cognitivo-comportamental, onde é que ela entra nesse assunto da fibromialgia? Aqui o pessoal tá falando muito de mindfulness, dessas coisas de questão de acalma. Enfim, vou deixar você Sim. esclarecer. As perguntas vieram, tô eu fazendo. O ser humano começa a adoecer ao contrário do que a gente imagina, né? Não é corpo, mente e alma, não. É espírito, alma, mente e corpo. O corpo tem os seus ataques de toxinas ambientais, isso desde sempre, cada vez mais. Mas se não houver uma brecha lá, né, na alma, na mente, permitindo que isso se manifeste, você estiver equilibrado do ponto de vista de pensamento, de crenças, de diálogo interno, você vai estar razoavelmente com a sua resistência muito alta. Só que a gente é bombardeado o tempo todo, a questão da vida, a questão do momento atual no mundo, né? A gente vê o tempo todo transformações. A única certeza que nós temos é que tudo vai mudar. Então, é um ambiente ansiogênico, completamente ansiogênico. E aí, a terapia cognitivo-comportamental, que é um ramo da psicologia, mas também a prática médica atua muito, não dá esse nome, mas atua sobre isso, é o seu modo de pensar, sentir e agir. Você pode educar isso. Você não precisa ficar refém do que vem de fora, do que as pessoas te dizem, do que os pais talvez tenham incutido crenças na sua cabeça de incapacidade, de imperfeição, de defeito, de impossibilidade, né? De incompetência, de fragilidade. Existe eu fiz até uma live sobre isso uma vez, a sensação de abandono aprendido. Você aprende que você, com as experiências todas, que você não tem saída, que você é vítima de tudo. Você não tem o que fazer sobre isso, né? É uma coisa que acontece muito na fibromialgia. De tanto passar por médico, dentista, fisioterapeuta, você vai ficando cansado. Você vai achando que nada daquilo vai fazer Parece sentido tipo assim, daí que pensei, mais. a dor é minha, eu tenho que enfrentar mesmo, tomar um remedinho pra aliviar e pronto, Algumas não é? pessoas falam, você vai ter que aprender a conviver com a dor. Olha que Olha, coisa cruel, né? Então, esse abandono aprendido que você tem passa a ser a sua maneira de viver. Então, você entrega. Pra que eu vou lutar se é invencível esse inimigo? Eu não sou nada, não sou ninguém. E pior, nem apoio eu tenho, uma sensação de solidão muito grande. que ninguém entende já, fez um monte de exame, Não. frescura, o pessoal deve usar um monte de palavra, Coisa de sua frescura. cabeça. Não, Assim, ó, com essa cara assim, ó. Essa não coisa da sua é? cabeça. Não, pelo amor de Deus. Aquele risinho. E eu passei por tudo isso. Então eu consigo sentir, eu senti isso na pele e isso me tornou, aumentou minha compaixão pela condição.
Então, é isso que eu quero entregar para você que está aí do outro lado, confuso, perdido, pensando o que que eu faço da minha vida. Olha, dá para fazer muita coisa da sua vida. Só não pode desistir dela, Com certeza. tá? Mantenha-se aí e busque ajuda e busque conhecimento, porque esse conhecimento é que vai fazer com que você se torne mais competente no sentido de se preservar e de se defender. Na verdade, a gente chega sozinho e vai sozinho, né, no mundo. Não é? Durante esse período, a gente vai contar com ferramentas, com vivências, e é isso que vai te proporcionar um modo de vida cada vez melhor. Com certeza. Com relação, doutora Nádia, à atividade física, porque geralmente quando a gente está com dor muscular, eles falam que a gente procura uma atividade física para estar fazendo alongamento, fortalecendo. A fibromialgia também é aconselhável, o médico vai aconselhar depois, vai para academia, enfim, como é que funciona isso aí? A atividade física é fundamental para que você viva bastante. Quanto mais inativo a gente fica, mais a gente encurta a nossa vida. Isso é uma verdade. A questão é, no momento da catástrofe da fibromialgia, isso passa a ser impensável. Como eu citei, eu não conseguia pentear o meu cabelo, não conseguia segurar um peso. Eu tinha filho pequeno, eu queria segurar ele no colo, meu braço não dava conta. Então, imaginar naquele momento ir para academia fazer crossfit, para mim era uma ofensa. Era meio, sabe? Como assim você está achando que eu vou conseguir fazer? Até nisso, o processo de desintoxicar, despoluir, emagrecer, tirar a gordura visceral, vai te capacitando, vai te dando cada vez mais bem-estar, mais força e mais crença de que realmente você vai conseguir. E pode ser aos poucos, né? Sair de um quadro de sedentarismo total para um quadro de treinamento mais eficiente, de força muscular, exercício que a gente chama de resistido, né? Fazer força contra um objeto, vai melhorar o seu músculo. E o músculo, assim como a gordura visceral, ele não é só músculo. Ele tem uma atividade metabólica endócrina. Ele é uma glândula gigante que a gente tem, mas é uma glândula do bem, ao contrário da gordura visceral, que é uma glândula do mal. Quanto mais músculo você tiver, mais protegido você vai estar de todas essas inflamações e mais vida longa de qualidade você vai ter. O que acontece com a pessoa que fica sedentária é que existe uma infiltração gordurosa até dentro dos músculos, que também é perigosa. Mas o processo de retorno a uma vida com atividade física tem que ser bem supervisionado. Porque é muito difícil você, na crise, pensar que vai conseguir fazer isso. Uhum. Só que é o que vai te manter em pé depois. Entendi. Né? Mas se a pessoa conseguir, você disse que é muito complicado, se a pessoa conseguir ali a mente dela levar, falar assim, eu preciso fazer, conseguir levantar, porque é muito complicado, não é? Não vamos aqui julgar, e conseguir procurar um profissional competente, iniciar uma atividade física seria interessante. Se Seria conseguir, com muita responsabilidade uhum, para dar continuidade. A gente sabe quando vai fazer uma supervisão de atividade física, que quando a pessoa, primeiro ela tem que sair da crise, uhum, da tempestade inflamatória, começar a eleger alimentos de qualidade que sejam anti-inflamatórios, limpar o terreno biológico, porque é de onde vai sair a bagunça, né? Ela não entrar, inclusive, em surto psiquiátrico, se você não consegue fazer isso. Aí você vai alongar aquele corpo, vai fazer exercícios cada vez um pouco mais complicadinhos, um pouco mais resistidos, devagar, com persistência. A recuperação depende de persistência. Hoje eu consigo ficar meia hora na esteira e eu correr na esteira e fazer a musculação. Na época lá da crise eu não conseguia. Não quer dizer que hoje eu não iria conseguir, né? entendi. E isso vai, quanto mais você se fortalece com paciência e perseverança, melhor você vai ficar com menos dores também. O corpo da gente foi feito para estar em movimento. Então, procurando um profissional competente aí, passando pelo processo, inclusive indicado, né? O atividade física é indicado para a vida, né? De preferência, quem se prepara para trabalhar com a categoria dos fibromialgicos.
Existe, eu ia te perguntar, existe esse pessoal já uma especialização? Porque seria interessante. É inclusive um mercado, gente, não deixa de ser, porque tem esse pessoal, vocês podem fazer uma parceria, ter alguém ali para fazer esse, porque tem que ser um cuidado mais específico, não é? A vantagem da saúde integrativa é que ela integra mesmo. Ah, Então, existem fisioterapeutas que estão se especializando na área da visão geral e integrativa. Existem nutricionistas fazendo a mesma coisa. Existem farmacêuticos, odontólogos e médicos de todas as especialidades. Existe psiquiatra integrativo. Olha que fantástico. É o psiquiatra que vai olhar para você e falar assim: olha, talvez a sua esquizofrenia seja déficit de vitamina mais uma parasitose que você tem aqui, chamada toxoplasmose, que está te fazendo ter surto. Vamos ver isso. Não só preocupado com, peraí, eu vou ver como é que eu vou fazer para te acalmar e te medicar. Pode ser que precise também. Mas o psiquiatra integrativo, ele não se contenta com isso. Ele vai atrás da causa, como todos os profissionais integrativos precisam ir. Então, já existe, sim, um movimento de conhecimento, de transmissão de conhecimento no Brasil bastante desenvolvido, e o objetivo é esse. Se eu vou cuidar da minha parte médica, mas eu não vou lá treinar a pessoa. Vou encontrar um fisioterapeuta integrativo que faça isso com o mesmo pensamento que eu. que bacana, inclusive eu te pedi uma indicação e tá convidando o pessoal aqui também, ó, fez uma lista aí para mim, nutricionista, nunca veio aqui, tá, gente? Fisioterapeuta e um profissional de educação física e da saúde, na verdade, que vai ajudar o pessoal nesse sentido. Então, tá, gente, 3 convites, 3 vagas aqui no Sintonia Positiva, hein? Vamos correr atrás que a concorrência aqui tá alta. Se você puder indicar alguém depois, conversar comigo aí, Fisioterapeuta integrativo já temos aqui em Divinópolis, pode né? vir cá para estar esclarecendo, ó. Nutricionista também. Psiquiatra ainda estou procurando. Entendi. Conheço a nível nacional. Né? A nível da cidade ainda estou à procura de uma parceria importante nesse sentido. Por enquanto, a gente elege, por exemplo, que a pessoa aprenda, e isso eu coloco, por exemplo, em curso que eu consigo prover e tudo, né? E a gente pede contribuição desses profissionais nos cursos que a gente ministra. Então fica aí, gente, parceiros da Nádia, aguardem que o telefone de vocês vai tocar, eu vou pegar o contato com ele, vocês vão vir aqui me ajudar nesse assunto também. Pode, Nádia? Vai ser maravilhoso. Então tá legal. Tem uma palavra aqui, doutora Nádia, que foi muito perguntada, tem várias perguntas aqui, então vou falar a palavra hipotireoidismo. O pessoal mandou muitas perguntas sobre isso, aquilo, eu queria que você tentasse começar a esclarecer um pouco disso com relação à fibromialgia. Acho que você vai ter que voltar aqui de novo. Vai ter que virar sócia mesmo, tem jeito não. Não tem a menor condição, porque é muita pergunta, esse assunto é muito amplo, que nem eu disse, né? E importante. Hipotireoidismo, ele é muito confundido, inclusive com a própria fibromialgia, e ele pode ser uma condição adjacente à fibromialgia. Existem duas manifestações principais do hipotireoidismo. Uma é uma doença autoimune chamada tireoidite de Hashimoto. Por acaso eu também trato, né? É que é quando a desbiose provocou o aparecimento de anticorpos dentro da corrente sanguínea que não eram para estar ali. Esses anticorpos, eles estão combatendo invasores que têm a sua aparência muito semelhante a alguns tecidos do corpo. Esse que é o âmago da doença autoimune. Se o anticorpo encontrar, está combatendo um invasor cuja aparência dele parece com músculo, ele vai atacar o invasor e o músculo. Se ele achar que a aparência é parecida com o tecido tiroidiano, vai atacar o invasor e o tecido tiroidiano. E assim qualquer área do corpo, tá? Área neurônio, célula do músculo cardíaco, o que for. Célula da pele, que dá origem às doenças autoimunes da pele, né? Que essas são fáceis da gente enxergar porque tá na cara. O hipotireoidismo, então, autoimune, ele tem um espectro de tratamento muito semelhante, mas não idêntico à fibromialgia. O que é? Limpar terreno biológico, despolir o corpo, evitar as toxinas, certas toxinas que confundem a tireoide a produzir o hormônio tiroidiano, que é o flúor, o cloro e o bromo. Eles têm a sua estrutura química atômica muito parecida com o iodo.
Então, eles são espiões. Ele entra no lugar do iodo e a tireoide produz um hormônio que não funciona porque não tem iodo. Ele tem outra coisa, ele tem flúor, ele tem cloro. E olha o papo do ambiente chegando. Onde é que tem cloro? Essa questão da ambiência Em também, que nem eu te tudo. falei. E A vamos gente toma banho fazer. de cloro, a gente lava o nosso alimento no cloro, a gente mergulha na piscina que tem cloro, né? Passa água sanitária com cloro na nossa casa para ficar limpinha. Tudo isso está te contaminando 100% do tempo. A água é obrigatoriamente fluoretada. Não vou entrar nesse assunto que é muito polêmico, mas ela é obrigatoriamente fluoretada, não sei Ficou por calado. quê. Esse silêncio. Porque isso é um veneno, tá? O dentista está fluoretando o dentinho da criança no consultório dele, achando que está ajudando e não está. Está intoxicando a criança com flúor. As padarias, para fazer com que o pão fique crocantinho, aquele pãozinho francês, usam bromo. O bromo provoca hipotireoidismo por competição, assim como o flúor e o cloro. Então, olha só. Aí a sua tireoide para de produzir um hormônio que preste e produz alguma coisa que não presta. Vai lá no laboratório, tá normal. Porque o laboratório não sabe o que é iodo, o que é bromo, o que é nada, não. Ele vai doar, mas tá normal aqui, ó, não tem nada, não. E a gente costuma chamar isso de hipotireoidismo subclínico e não tratar. Então, existe a tireoidite Hashimoto, que é a doença autoimune, e existe a deficiência de iodo, que pode ser alimentar, mas pode ser por substituição por essas outras toxinas que a gente está exposto o tempo todo. Que legal, acho que depois a gente podia, é lógico, eu vou ter que ver sua agenda, que eu já estou te explorando e você tá virando, vai virar sócio aqui, não adianta não, já era. Vim tratar do hipotireoidismo de uma maneira mais específica, o que você acha? É Temos que um arrumar campo muito amplo de pesquisa, de conhecimento. O tratamento é diferente. Não no sentido de despoluir, desintoxicar, limpar terreno biológico, isso é para todas as doenças. Essa questão do ambiente também a gente pode tratar aqui da ambiência. Existem os contaminantes que a gente deve conhecer e afastar o máximo possível. Né? Eu trouxe uma garrafinha aqui, que é a garrafinha que eu viajo com ela para todo lado. Dessa vez, na outra vez que eu estive aqui, eu lembrei de trazer, dessa vez eu não lembrei. É uma garrafa que eu uso uma água muito pura e eu bebo só daquilo ali. Eu não bebo água do filtro normal das empresas, bebedouro, essas coisas não. Que ali vai ter contaminante. Entendi. E interessante isso aí, gente, que tudo, eu percebi que de uma certa forma, fibromialgia, hipotireoidismo, essa questão da ambiência, tudo tem a ver com ganho de peso. Às vezes a pessoa está ganhando peso e não entende o que está acontecendo, vai perder peso de uma maneira natural, vai ficar melhor ali fisicamente, né? Vai aumentar a autoestima e vai melhorar a vida, não é verdade? Então a gente pode... O hormônio tiroidiano é um hormônio que regula metabolismo. Temperatura corporal, exposição, cognição, ou seja, grau de atenção, ânimo, né? Disposição para se movimentar e manejo de gordura. Ele regula essa parte. Então, quando você está deficiente do hormônio tiroidiano verdadeiro, que é o T3, você tem uma baixa de todas essas funções. A digestão fica lenta, o movimento intestinal fica lento, aí você fica com prisão de ventre. Aí essa prisão de ventre aumenta a desbiose, dá espinha, e você fica com aquele cabelo opaco, aquela falta de energia, né? O hormônio tiroidiano T3, ele acende o funcionamento das mitocôndrias. É muita coisa que é pra gente tratar aqui. Outra área de tratamento muito importante, que você voltar à função das mitocôndrias. Vocês vão lembrar disso lá do 3º ano, que é um órgãozinho que fica dentro de todas as nossas células. Coração, cada célula de coração tem 5.000 mitocôndrias dentro da célula. Cada célula muscular tem 3.000 mitocôndrias. A célula de gordura, ela tem 3 ou 4 mitocôndrias. Olha pra você ver. Não, vamos ver se a gente combina Por aí vai. muita coisa, né? E tudo tem a ver, que nem eu falei, com o ganho de peso, que o pessoal fica muito preocupado aí, não é? Então, se você ganha peso porque a sua tireoide tá ruim. É muita coisa. E a tireoide só piora porque você ganha o peso e te faz ganhar mais peso. Então, um círculo também vicioso. Um alimenta o outro.
Acabei de pensar até numa vinhetinha para nossa parceria, que ela vai acontecer. Tô achando que você vai voltar aqui, ó. Vê se Como ficou seria? legal. Quando a mente muda, os hábitos mudam, o corpo reage e o coração agradece. O que você achou? Ficou legal? Tem muita Podemos profundidade trabalhar, isso aí. não é? A gente costuma dizer num grupo de trabalho meu que o seu mundo muda quando você muda. Quando algo muda, tudo muda. Algo desse E jeito. o que a gente tem um trabalho muito dedicado é te estimular a mudar. E vai dizer que é fácil? Muito mais fácil ficar à toa mesmo na vida e não ligar para nada. Só que vai doer lá na frente, É isso aí. né? Gente, então é isso aí. Estamos encerrando mais um Sintonia Positiva. Da hoje com a doutora Nádia aqui, cardiologista. E vamos encerrar então com a nossa vinhetinha. Gente, então é o seguinte, a mensagem para hoje é o seguinte. Quando os hábitos mudam, o corpo reage e o coração agradece, certo? Certo. E a alegria volta. Olha só, ainda finalizou bacana. Gente, então isso aí ficou em todo desempasse. Depois eu vou tentar combinar com ela de novo. Não sei se eu vou achar espaço na agenda. Mas tentar a gente vai. E deixa pergunta aqui na caixinha de pergunta, né? Do YouTube aqui, entra lá no Instagram, faz muita pergunta aí que ela responde pra gente depois ou eu obrigo ela a voltar. Obriga a gente a falar, tá, doutora? Eu Isso. convenço ela a voltar. Comentem sobre o que a Isso. gente expôs aqui nos comentários e tudo, porque nós vamos ler e vamos procurar melhorar e esclarecer qualquer coisa que ficou ainda nebulosa. É isso aí então, pessoal. Então esse foi mais Sintonia Positiva. Fiquem todos em paz. Não esquece de seguir a gente não, tá? No Instagram, no Spotify, no YouTube. Espalhar essa mensagem aí pra quem você acha que precisa dessa conversa tão importante. Foi um prazer, doutora Nádia. Prazer foi meu.